Bora tentar atualizar sobre o máximo de coisas possíveis. Deixa eu aproveitar com informação. Nessa quinta-feira surgiu a notícia, foi o canal Fala Galo, que inclusive acerta bastante a respeito das coisas do Atlético, quem trouxe a informação sobre a possibilidade de o Atlético estar fechando com mais um bilionário, tá? O bilionário da vez, um boliviano / americano, de nome Marcelo Claure. Ele é dono, por exemplo, do Bolívar, tem 35% das ações do Girona e ajudou na fundação do Inter Miami, entre outras cositas mais. Fortuna estimada desse boliviano de 2 bilhões de dólares ou 11 bilhões e 200 milhões de reais, só a título de comparação, só para você entender um pouquinho do que significa toda essa grana, ele tem mais dinheiro do que o Rubens Menin, cuja fortuna está avaliada entre 9 e 10 bilhões de reais, e mais do que o Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, dono da SAF do Cruzeiro, cuja fortuna estimada é de 8 bilhões de reais, tá? Enfim, existe a especulação de que esse boliviano colocaria 700 mil dólares, não, vamos pegar a conta direitinho, de que esse boliviano colocaria 70 milhões de dólares ou 390 milhões de reais, que se juntariam a outros 390 milhões aportados pelo Rubens Menin. E com esses quase 800 bilhões de reais, o Atlético resolveria seus problemas de caixa, seus problemas financeiros e engrenaria numa situação completamente diferente. Antes de gravar o vídeo da tarde, que foi publicado por volta das 6, eu entrei em contato com o dirigente do Atlético para saber o que havia de verdade nessa história, e a resposta que eu obtive é de que ele não escutou absolutamente nada sobre a possibilidade da participação de um boliviano na SAF atleticana, tá? Então, enfim, como eu disse, o pessoal do Fala Galo acerta bastante sobre as coisas do Atlético, mas nesse primeiro momento a informação foi desmentida por uma fonte que eu tenho dentro do Clube Atlético Mineiro Galo Forte Vingador. Hora de falar sobre o Galo com informação importante. Sexta-feira deve ser definitiva para a confirmação de Reinier como reforço atleticano. Entre Reinier e Galo já existe um acordo desde o início da semana. Nas últimas horas, o Atlético e o Real Madrid avançaram para uma rescisão de contrato do Reinier com o Real Madrid, assinatura do Reinier em definitivo com o Galo, mas com o Atlético deixando 50% do valor de uma venda futura para o time espanhol. Nicola, qual a justificativa para o Real Madrid ficar com 50% da próxima venda? Em 2019, o time espanhol gastou 30 milhões de euros para comprar o Reinier do Flamengo. Nesse momento, com a transferência do Reinier para o Atlético, o Real Madrid não recebe nem sequer um centavo. E existe a expectativa de que ele possa arrebentar com a camisa do Galo para render algum dinheiro, diminuindo o enorme prejuízo que o Real Madrid tem com a saída do jogador. Negociações em fase final, a expectativa é de que nessa sexta-feira o Reinier e o Real Madrid cheguem a um acordo financeiro, até porque ele tem mais um ano de contrato e essa rescisão está sendo definida entre os representantes do atleta, do escritório de Juliano Bertolucci e o pessoal do Real Madrid. Só para completar sobre o Galo, depois de uma sequência de 3 derrotas seguidas, uma vitória inesperada e super importante. O Atlético venceu o Flamengo por 1-0 em pleno Maracanã com um gol de Coelho. O Coelho que aproveitou uma falha na saída de bola do Léo Pereira para fazer o único gol que coloca o Atlético em boa condição para passar para as quartas de final da Copa do Brasil. Na próxima semana, dentro de casa, o Atlético passa até com um empate. Sequência de 3 derrotas seguidas do Galo contra o Bucaramanga, contra o Palmeiras e contra o próprio Flamengo em jogo do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Então vamos lá só para trazer a situação sobre o Portilla. A situação do Portilla é a seguinte: hoje, durante o Band News na área, eu conversei com o presidente do Tajeres. Eu estou olhando para baixo aqui que eu estou entrando na minha conversa com ele, que eu vou ler o que ele falou para mim. Eu mandei para ele: oi, presidente, estou traduzindo para vocês que eu mandei em espanhol. Sou o Thiago Fernandes, jornalista do Brasil. Poderia falar com você sobre o Juan Portilla? Aí ele falou comigo assim: o Camilo, que é Juan Camilo Portilla, fica no Tajeres. Agradecemos ao Atlético Mineiro e seu interesse, mas já foi declarado como intransferível neste mercado. Então, isso palavras do presidente Andrés Fassi, que é presidente do Tajeres. Ele diz nesse momento que
o Juan Camilo Portilha fica no Tajeres. A proposta do Galo era de 3 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos. O Galo tinha chegado a esse valor, que era um pedido do Tajeres, e aí, por causa das garantias financeiras, essa negociação ainda não tinha avançado. Então, palavras do mandatário do Tajeres que o jogador permanece no clube. Vejamos o desenrolar disso, porque o atleta quer vir. Informação que o nosso Guilherme Souza trouxe hoje no Band News na área. E sobre o Reinier, expectativa de fato que ele chegue até o início da próxima semana. Entre domingo e segunda-feira, situação bem avançada, a expectativa é que o Atlético possa anunciar o Reinier nos próximos dias. Breno, um jogador que não vem mais e um jogador que está chegando. Comente sobre os dois. Essa notícia é ruim, porque o Atlético precisa de um volante. O Atlético precisa de um primeiro volante, né? A gente viu o Alexander estrear bem, mas ele não é esse pouco primeiro tempo, volante. Né? É o segundo volante. Segundo volante, para jogar ali de meia, se for necessário. O Cuca até falou na coletiva, um jogador para poder vir para o lugar do Rubens, que é polivalente, que ajudava muito a equipe, mas o Atlético tem que ir atrás desse volante. Agora, o Atlético sempre disse que estava ali em negociação com 2 volantes, né? Um era o Portillo. Se saiu, então agora a gente fica esperando para ver o outro jogador qual vai ser. Agora, o René, eu acho que o Atlético tem essa necessidade também para o meio, que venha, que faça sucesso. Eu acho que o Atlético precisa de peças. A gente já viu que no ataque foi até bom. Eu até tinha expectativa de ver o Biel no segundo tempo. O Cuca optou pelo Júnior Santos, né? Mas você já vê que tinha Dudu, que também não entrou. Então, para o ataque, o Atlético está bem servido. A questão agora, realmente, para mim, é a de volante. Então, aguardar aí. Tem a necessidade do primeiro volante. Você gosta? Gosto. Eu acho que o Reinier, aqui no futebol brasileiro, com sequência de jogos, tendo a cabeça bem, o Cuca trabalhando também a cabeça do Reinier, acho que é um jogador que tem tudo para voltar a jogar bola, sabe? Tem uma sequência legal. É um armador que tem passe, aquele armador pifador, que pisa na área o tempo todo. Então, acho que aqui no futebol brasileiro, com sequência, ele vai conseguir jogar bem pelo Atlético. Coisa boa. Ô Valu, sobre o Alexander, foi pouco tempo dele em campo. Deu para observar alguma coisa ou você acha que o recorte ainda mais o jogo da forma que estava, como que você deu uma avaliada? Cara, assim, deu alguns passos, acho que é muito pouco o recorte. Pouco, né? E a circunstância não favorece, dentro daquilo até que a gente projetava, né? De que talvez se tivesse condições no bid, iria para o jogo ficar... Acabou acontecendo mais ou menos... pouco tempo, mas foi. Dentro daquilo que a gente previa, né? Só com relação ainda ao jogador do Tajeres, eu acho que assim, caso o Atlético ainda vá seguir, me parece que o Atlético é muito jogador, né, Thiago? Diante de tudo que você, Breno e Guilherme já trouxeram, também o HG, cara, é bom provavelmente o Paulo Brax, né? Que tenha muito fôlego, viu? Porque eu tô tirando a conclusão baseado no que foi o trato do Cruzeiro com o Valentim Gomes. Sim. Eu acho que não morreu ainda, tá? Você essa acha? Questão do Portilha. Do Portilha. Cenas dos próximos capítulos. Que vamos ver muitos... HG tá com a gente ainda? Eu também acho que é blefe do presidente, tá? Ô HG, o que você pode... Assim... Como o Valu falou, pouco tempo do Alexander, mas o que você notou de movimentação dele e quanto que o Reinier pode ser importante para o Atlético aí nessa sequência de temporada. E o Thiago falou aqui a respeito do Portilha. Já que não tem esse volante, você já tinha falado que o Atlético estava com interesse em 2 volantes, além do Alexander. Você ainda continua com essa linha de apuração? Eltinho, eu continuo. Eu acho que o Atlético vai trazer mais, além do Alexander, mais 2 volantes, sim. Acredito que é o que vai acontecer. Tô com o Valu, tô com o Thiago. Acho que pode ser um blefe do presidente do Tajeres. Acho que o Portillo e o Atlético ainda não desistiu oficialmente. Ele faz isso para o Atlético melhorar, né, as condições colocadas no negócio, mas também acho que ainda não desistiram, não. Acho que o negócio ainda pode girar. E o recorte do Alexander é muito pouco ainda, né? Então a gente vai ter que ver período de treinos e tal. O encaixe a gente sabe que demora, né? Então não vai ser num recorte como do jogo de ontem pra gente tecer qualquer tipo de comentário. Mais fácil você fazer um recorte do que a gente já conhecia dele, por exemplo, do período de Fluminense, né? Então eu acho que o Atlético foi muito bem ao mercado. Muito bem ao mercado. É porque é o seguinte, o que vai acontecer com esses jogadores, depois que eles estiverem todos no Atlético, ninguém sabe, porque, por exemplo, a gente imaginou que o Bernard fosse arrebentar no Atlético, não arrebentou, né? Mas esse lance de rejuvenescer o grupo,
e buscar jogadores que, mesmo jovens, são jogadores que foram destaques em clubes brasileiros, a ponto, por exemplo, o Renier de chegar no Real Madrid. Vocês acham que o Real Madrid erraria tão feio assim? Não, né? Então é questão de recuperar o atleta, mas o movimento de mercado do Atlético tem me agradado e muito, acho que foi muito bem. É isso aí então, torcedor do Galão da Massa, eu quero saber a sua opinião sobre essa situação aí que o presidente do Tadieres garantindo aí que as negociações com o Atlético está encerrada por Portilha. O volante aí que o Atlético vinha buscando nos últimos dias a contratação, parecia estar tudo avançado, mas agora aí, segundo notícias, o Tadieres encerra aí as negociações com o Galo pelo Portilha. Será que isso aí é só história para poder aumentar mais o valor de negócio? Ou será mesmo que não tem o interesse de negociar o atleta com o Galo? Deixa aí sua opinião nos comentários. Quero saber também o que você achou de Alexander, né, que chegou aí recentemente, já fez a sua partida aí contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Você achou que ele foi bem? Tem muito a melhorar ainda com a camisa do Galo? Foi só aí a primeira partida do atleta, né, que chegou aí do time do Al Ain da Arábia e agora aí vai poder honrar, né, a camisa atleticana durante as partidas. É o volante aí que o técnico Cuca pedia há bastante tempo, né, um volante de marcação, e esperamos aí que ele tenha um bom desempenho com a camisa do Galão da Massa. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. E deixa aquele like aí também para poder fortalecer o canal. E hypa também esse vídeo aí, que é super importante para o YouTube entender que esse conteúdo é legal e entregar para muito mais torcedores atleticanos.